Olá! Na aula de hoje nós vamos aprender a fazer um cachepô. Para iniciar esse cachepô, nós vamos fazer o círculo mágico com pontos baixos centrado, tá? Então, vamos iniciar fazendo o círculo mágico e vamos colocar 6 pontos baixos dentro do círculo mágico. Então, nós vamos dar a volta, assim, no dedo com o fio, sempre deixando a ponta para baixo e o fio que está no rolo para cima. Vamos introduzir a agulha aqui por trás, laçar o fio que está no rolo, trazer ele para frente, dar a altura, ó, fizemos essa laçadinha, laço o fio novamente e fecho o ponto baixo. Esse é o primeiro ponto baixo. Nós vamos inserir 6 pontos dentro do círculo mágico. Então, a gente já fez o primeiro, vamos introduzir mais 5. Laço o fio, dá altura, laço o fio novamente e fecho. Introduzo a agulha dentro do círculo, pegando tanto, seria aqui ó, dentro do círculo, mas a gente não pode esquecer de manter esse fio dentro dos pontos, tá? Porque é ele que vai fechar o círculo mágico. Então, a gente introduz a agulha, ó, deixando os 2 fios, ó, tá vendo? Laço o fio lá atrás, traz ele pra frente, dá altura no ponto, laço o fio novamente e fecha. Nós já fizemos 3 pontos baixos. Vamos fazer mais 3. Introduz a agulha dentro do círculo, laço o fio, traz ele pra frente, dá altura, laço o fio novamente e fecha. Introduz a agulha dentro do círculo, laço o fio lá atrás, traz ele pra frente, dá altura, laço o fio e fecha. Lembrando, gente, sempre de deixar esses pontos mais larguinhos para facilitar nosso trabalho quando a gente for fazer os pontos baixos centrados, tá? Então, a gente já fez 1, 2, 3, 4, 5 pontos. Vamos fazer só mais um. Introduz a agulha dentro do círculo, laço o fio, traz ele para frente, dá altura, laço o fio novamente e fecha. Então, a gente já fez 6 pontos. Agora, nós vamos ajustar esses pontos, dar uma largada nessa laçada. Vamos pegar esse fio que ficou solto, ó, tá vendo? Ele tá por trás de todos os pontos, ó, tá por trás, né? Ele está dentro, ó, de todos os pontos. E nós vamos puxar. Vai pra lá, Lelê. Nós vamos puxar e vamos fechar o nosso círculo. Olha, já se formou um círculo. O que nós vamos fazer? Nós vamos pegar essa laçadinha aqui, essa argolinha, e vamos levar ela lá para trás. Nós vamos pegar a agulha, vamos introduzir, ó, aqui é o primeiro ponto baixo. Deixa eu pegar uma agulha de outra cor. Ó, aqui é o nosso primeiro ponto baixo. E aqui é a cabecinha do nosso primeiro ponto baixo. Nós vamos introduzir a agulha depois aqui no meio. Eu vou mostrar agora para vocês para ficar mais fácil, ó. A gente vai introduzir a agulha aqui no meio do ponto. E ela tem que sair aqui, ó, atrás, no meio das duas perninhas, ó. Tá vendo do ponto? Ó, ela tá no meio das duas perninhas. Vou mostrar pra vocês o próximo ponto, ó. Aqui é o próximo ponto. Nós vamos introduzir a agulha aqui no meio. Ela vai sair aqui atrás, ó, no meio das duas perninhas. Então, nós vamos introduzir a agulha aqui na cabeça do ponto, de trás para frente. Vamos pegar essa laçadinha, levar lá para trás e vamos fazer o fechamento dessa carreira, que é a primeira carreira, feitas todas em pontos baixos, 6 pontos baixos. A gente ajusta aqui. Vamos introduzir agora a agulha no meio do ponto, como eu mostrei para vocês agora.
aqui, ó, no meio do ponto. Nós vamos introduzir a agulha aqui no meio do ponto e ela tem que sair aqui atrás, no meio das duas perninhas. Laço o fio e traz ele pra frente. Dá altura no ponto, nós vamos engatar essa laçadinha que a gente levou lá pra trás na agulha e vamos fechar o ponto. Laça o fio e fecha o ponto. Temos o nosso primeiro ponto baixo centrado. Na segunda carreira, nós vamos fazer 2 pontos para cada ponto de base. Então, a gente fez o primeiro ponto, agora nós vamos inserir a agulha no mesmo local onde a gente inseriu antes para fazer esse ponto baixo, ó, no meio do ponto. Laço o fio, traz ele para frente, dá altura, laço o fio e fecha o ponto. Ó, nós temos 2 pontos no mesmo ponto base. Vamos fazer isso por toda a carreira. A primeira carreira nós fizemos 6 pontos, a segunda vai dar o total 12 pontos, porque nós estamos fazendo 2 pontos para cada ponto base. Ponto base, lembrando, é sempre os pontos da carreira anterior. Então, nós vamos introduzir a agulha novamente no meio do ponto. Ah, professor, estou com dificuldade de localizar onde está o meu ponto. Nosso ponto, ó, ele fica no meio, bem no meio, onde termina a alcinha de cima e onde começa a próxima, ó, onde tá saindo a próxima alcinha, tá vendo? Ele fica bem aqui no meio. Então, vamos introduzir a agulha aqui no meio. Vamos verificar se aqui atrás ela saiu no meio das duas perninhas, ó. Aqui tá a laçadinha e aqui tá as duas perninhas. Vamos laçar o fio, trazer ele pra frente, dar altura, laço o fio novamente e fecha. Vamos fazer isso mais uma vez, no mesmo lugar, traz pra frente, laço o fio e fecha, ó. Já estamos com 4 pontos. E vamos continuar assim essa carreira. 2 pontos para cada ponto base. Vamos introduzir aqui no meio do ponto, sempre conferindo, tá? Aqui atrás, para ver se saiu no meio das duas perninhas a agulha. Laço o fio, traz para frente, dá altura, laço o fio e fecha. Novamente no mesmo lugar. Laço o fio, traz para frente, dá altura e fecha. Vamos para o próximo ponto base, no meio, vamos inserir no meio do ponto. Vamos para o segundo ponto. Ó, faltam só mais 2 pontos, tá? Vamos introduzir a agulha no meio do ponto. Laço o fio, traz para frente, dá altura e fecha. Mais um. Laço o fio e fecha. Faltam 2 agora. Bom, vamos contar para ver se realmente estamos com 12 pontos. E aí, a gente dá uma ajustadinha, ó, nos pontos. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 com esse que tá aqui. A gente pode puxar novamente esse fio para ele fechar bonitinho. Ó, tá vendo? Tá bem fechadinho. E vamos fazer o fechamento dessa carreira. Vamos introduzir a agulha aqui na cabeça do ponto de trás para frente, fechamento igual a carreira anterior. Vamos laçar essa alcinha e levar ela lá para trás. E ajusta aqui, regula. A base
do nosso cachepô já está pronta. Vou gravar o próximo vídeo fazendo a subida da carreira aqui na lateral, ok? Olá! Voltamos para a parte 2 do vídeo e agora a gente vai começar a subir a nossa peça, né? Aqui nós fizemos a base e a gente acabou não escondendo esse fiozinho, então a gente vai fazer o arremate dele agora. O que a gente vai fazer? Nós vamos pegar uma agulha de numeração menor, ó, vou usar de 4 milímetros, tá? E aí a gente vai ver, ó, o fio tá vindo de que lado? Tá vindo do lado esquerdo, que é esse lado aqui. Então, nós vamos introduzir ele pro lado direito. Então, a gente vai introduzir aqui, ó, a agulha em cima desses pontos, essas laçadinhas. Vamos pegar o fio e passar, pra dar uma escondida nele. A gente pode dar uma volta, duas, ó, tá vendo? Pegando essas alcinhas aqui em cima, pra dar uma escondida nele, depois a gente corta o restante. Eu geralmente dou umas 2 voltas nele, pra ele ficar bem escondidinho, bem firme, pra não soltar, tá bom? E a gente não usa cola, tá? Porque a cola, se ela cair no tecido, ela vai manchar. Então, a gente, ó... Dei uma volta. Já tá bem firme, tá? A gente já pode cortar. Essa rebarbinha que ele não vai soltar mais, não. E agora a gente vai seguir fazendo a lateral do nosso cachepô. Como que a gente vai fazer essa lateral? Nós vamos pegar uma perninha desse fio aqui e vamos introduzir a agulha no meio do nosso ponto. Igual a gente fez aqui na base, a gente vai fazer aqui também, ó. A gente vai introduzir a agulha aqui no meio do ponto. Vamos pegar essas 2 laçadinhas que tá aqui, nesse primeiro ponto aqui atrás, e ele vai sair no meio da perninha, tá vendo? Só que nós vamos deixar essa laçadinha aqui pra fora, pra dar um detalhe, tá? Então, a gente vai fazer assim, ó. Vamos laçar o fio, levar ele lá pra frente, da altura, encaixa a laçadinha que a gente levou lá pra trás na agulha, laça o fio e fecha. Ó, tá vendo o desenho que ele ficou? Antes a gente tava pegando a gente tava pegando direto aqui. Antes a gente tava fazendo assim, ó. Introduziu a agulha aqui no meio do ponto, laçou, fechou, né? Agora a gente vai fazer esse desenho aqui pra ele começar a subir na lateral. Então a gente vai introduzir a agulha no meio do ponto, ó. No meio da cabeça do ponto. Vamos pegar uma perninha, introduz a agulha no meio do ponto. Ó, saiu aqui atrás, no meio das 2 perninhas, laço o fio da altura e fecha. Ó. Vamos introduzir a agulha aqui, ó, no meio da cabeça do ponto, pegando uma perninha, introduz a agulha no meio do ponto, laço o fio, traz pra frente da altura e fecha. E vamos seguir assim por todo o trabalho. Pode ser que no começo vocês vão ver que ele vai ficar aberto assim, mas quando a gente for fechar a carreira, ele vai começar a dar forma, tá bom? Vocês vão ver que eu vou estar aqui puxando o fio, mas é que eu tô ajeitando ele pra ele ficar enroladinho, tá? Sempre pegando a perninha de baixo, no meio do ponto, laço o fio, traz pra frente, da altura
e fecha. E eu vou seguir assim por toda a carreira, tá? Peraí, neném. Tá atrapalhando a mamãe. Ó, eu tô chegando aqui no final dessa primeira carreira da lateral. E vocês vão vendo que ele já vai começando a ganhar forma. Ó, esse aqui é meu último ponto, tá? Ó, esse aqui é o ponto equivalente a esse, que foi do fechamento. E agora eu vou fazer meu último ponto. É o que nós vamos fazer agora, ó. Dá uma ajeitadinha, pode puxar, não tem problema. E nós vamos fazer o fechamento. O fechamento é igualzinho o fechamento que a gente fez aqui embaixo, tá? Nós vamos introduzir a agulha aqui na cabeça do ponto, de trás para frente, pegando as duas perninhas. Vamos laçar essa argolinha que a gente fez aqui lá para trás, ó, vamos levar ela lá para trás. Vamos ajustar o tamanho dela, que ela não precisa ficar muito grande, porque ela tem que, a gente tá, na verdade, imitando aqui a cabeça do ponto, né? Deixa eu só ajustar aqui o fio. Nós vamos introduzir agora a agulha no meio do ponto, igual a gente fez nos pontos lá embaixo, ó. Nós vamos introduzir a agulha aqui no meio do ponto, ó. Tá vendo? Aqui é uma perninha do ponto, aqui é a segunda perninha do ponto e aqui é a cabeça do ponto. Então, nós vamos introduzir a agulha aqui no meio e ele vai sair lá atrás, no meio, ó, das duas perninhas. Nós vamos laçar o fio, levar ele pra frente, segura aqui, ó, essa laçadinha que a gente levou pra trás pra ela não soltar, dá altura no ponto, insere essa laçadinha que a gente levou lá pra trás na agulha, laça o fio e fecha. Agora, nós vamos para a segunda carreira da nossa lateral. E vamos continuar fazendo a mesma coisa. Introduz a agulha no meio do ponto, verifica se tá aqui, ó, no meio das duas perninhas. Laça o fio, dá altura, laça o fio novamente e fecha. E vamos seguir fazendo esse mesmo procedimento até finalizar essa carreira. Introduz a agulha no meio do ponto, verifica se tá no meio das duas perninhas. Ó. Laça o fio, traz ele pra frente, dá altura no ponto, laça o fio e fecha, ok? Então, vamos seguir aqui. Bebê. Não faz
faz isso, neném? Tu tá me atrapalhando? É, não tô gostando não, malcriada. Vai. Nós vamos introduzir a agulha no meio do ponto, sempre conferindo, ó, se tá no meio das duas perninhas. Laço fio, traz pra frente, laço fio novamente, fecha. E vamos seguindo assim, até finalizar essa carreira. Ó, eu cheguei aqui no meu último ponto. Vou finalizar ele aqui. E o fechamento é igual à carreira anterior. Introduz a agulha de trás para frente na cabeça do primeiro ponto. Laço o fio, leva ele lá para trás. Vai sempre ajustando o seu trabalho para ele não ficar torto. Diminui aqui, ó, essa laçada. Nós vamos sempre, ó, ajustando para o ponto ele se encaixar no lugar dele direitinho. Podem fazer isso sem medo, tá? Vamos introduzir a agulha novamente no meio do ponto. Sempre pegando no primeiro ponto, a gente sempre pega aqui ó, essas duas laçadinhas, ó. O primeiro ponto sempre tem as duas laçadinhas, os demais só tem uma, tá vendo? Aqui atrás, essa laçadinha. Para o trabalho ficar perfeitinho, no primeiro ponto, quando a gente faz o fechamento, sempre pega as duas laçadinhas, tá? No fechamento sempre tem essa laçadinha a mais, porque é aquele ponto que a gente leva lá para trás. Essa alcinha aqui, ó, que a gente leva para trás, ela fica fazendo duas laçadinhas. Então, laço o fio, traz para frente, dá altura, introduz a laçadinha que a gente levou lá para trás na agulha, ajusta aqui o ponto, que meu ponto ficou largo, laço o fio e fecha. Eu vou seguir assim, vou fazer acho que... Deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 5 carreiras, tá? A gente tá na terceira. Eu vou fazer aqui e já volto com vocês, ok? Pra gente fazer o acabamento. Então, eu já volto. Ó, pessoal, eu cheguei aqui no final da terceira carreira. Tô ajeitando aqui os pontos, tá? Pra eles se ajeitando. E vou fazer o fechamento com vocês, tá? Ó, fiz o último ponto aqui. A gente aumenta aqui essa laçada. Vamos levar ela lá pra trás. Sempre pegando aqui na cabeça do ponto. Aqui tá o ponto, aqui tá a cabeça. De trás pra frente a agulha, levou ele lá pra trás. Aqui a gente simula essa alcinha, a cabecinha do ponto, certo? Vamos introduzir a agulha no meio do ponto. Laço o fio, traz pra frente, dá altura no ponto, pega a laçadinha que a gente levou lá pra trás, introduz na agulha, laço o fio e fecha. E aí, depois que eu faço isso, ó, eu gosto de puxar mesmo a peça pra ela ir se ajeitando e não ficar torta, ok? Ó. Vou continuar aqui minha quarta carreira e já volto com vocês. Cheguei aqui no final da minha quarta carreira, vou fazer o último ponto agora. Então, introduz a agulha no meio do ponto, laço o fio, traz pra frente, laço o fio novamente e fecha. Aumenta essa laçadinha, introduz a agulha de trás pra frente na cabeça do último ponto, do primeiro ponto, na verdade, leva a laçadinha lá pra trás,
Introduz a agulha aqui no meio do primeiro ponto. Laço o fio, leva ele pra frente, da altura. Introduz a agulha na laçadinha que a gente levou lá pra trás. Laço o fio novamente e fecha. Vou ajeitar aqui os nossos pontos. E vou para nossa última carreira. Lembrando que a gente está trabalhando com um ponto baixo, centrado. Por que centrado? Porque fica um ponto, ó, em cima do outro, tá vendo, ó? Que desenho lindo. Eu amo trabalhar com esse ponto, amo fazer bolsa com esse ponto. Porque além dos pontos ficarem bem fechadinhos, eu acho lindo o desenho desse ponto, tá? Então, vamos lá, dando continuidade aqui, introduz a agulha no meio do ponto, laço o fio, traz pra frente, dá altura, laço o fio novamente e fecha. Introduz a agulha no meio do ponto, laço o fio, traz pra frente, dá altura, laço o fio e fecha. Vou finalizar essa carreira e já volto com vocês pra gente fazer o acabamento. Chegamos no final da nossa última carreira. Aí, o que nós vamos fazer agora, tá? Nós vamos dar 5 voltas, ó, assim. Vamos fazer 5 voltas no fio do rolo. Completando as 5, se vocês quiserem 6 voltas, vocês cortam o fio. Corta o fio. E aí, vamos fazer o acabamento perfeitinho agora. Ajustem o ponto de vocês. Dá essa largadinha neles. O que a gente vai fazer? Nós vamos puxar aqui, ó, esse fio que a gente cortou. E vamos simular esse ponto, esse último ponto aqui. Então, como que a gente vai fazer? Nós vamos introduzir a agulha. Vamos laçar esse fio, trazer ele pra frente. Ó, assim. A gente vai fazer, a gente tá simulando essa laçadinha aqui. Vamos virar a peça, vamos introduzir a agulha, ó, nessa laçadinha aqui de trás. Vou pegar uma agulha de outra cor para ficar mais fácil de visualizar, ó. Nessa laçadinha aqui de trás. E no meio do ponto, ó, da cabecinha do ponto, tá? Então, a gente vai pegar essa laçadinha aqui de trás e no meio da cabeça do ponto. Vamos laçar o fio e levar ele lá para trás. Assim, ó, nós simulamos, ó, que perfeito. Nós simulamos esse ponto aqui de cima, ó. Se a gente colocar o fio para dentro, a gente não vai saber aonde que começou e aonde finalizou. Que, ó, os pontos estão perfeitinhos, certo? Deixa eu só dar uma ajeitadinha aqui, que ele tá um pouquinho mais largo que os demais. Bom. Certo? Agora, nós vamos fazer o acabamento com um ponto baixíssimo. Ponto baixíssimo foi o último ponto que a gente aprendeu na nossa aula. Como que a gente vai fazer esse acabamento? Esse fio que a gente cortou vai ser o fio que a gente vai usar para o acabamento. Então, nós vamos introduzir a agulha em cima da alcinha, ó, em cima da cabecinha do ponto. Vamos laçar o fio, trazer ele para frente, ó, fizemos a primeira laçadinha. Sempre não deixe apertar esse ponto, porque senão sua peça vai ficar muito apertada, tá? Então, nós vamos introduzir no próximo. Vamos laçar o fio, trazer ele pra frente, ó, ficamos com 2 argolinhas na agulha. E vamos passar essa laçadinha por dentro da primeira que a gente fez, ó. Fizemos o primeiro ponto baixíssimo. Novamente, introduz em cima da cabecinha do ponto, pegando as 2 alcinhas, laça o fio lá do rolo, traz ele pra frente e vai passar por dentro da laçadinha que já estava na agulha. Novamente,
Introduz a agulha na cabeça do ponto, laça, traz para frente e passa por dentro do laçadinho que já estava na agulha. A gente vai fazendo esse desenho aqui. Esse aqui é o nosso acabamento. Então, vamos continuar. Introduz na cabeça do ponto, pegando as duas laçadinhas, traz o fio para frente e passa por dentro da laçadinha que já estava na agulha. E vamos continuar assim por todo o processo, por todo o trabalho. Não deixem esse ponto apertado, porque senão vai ficar torto o nosso trabalho, certo? Tenta deixar essa laçadinha mais ou menos do mesmo tamanho da laçadinha aqui de cima, da cabeça do ponto, tá? Ó, o meu ficou menor, tá vendo? Vou ajustar ele pra ficar igual. Cheguei aqui, ó, no meu último ponto. E agora, nós vamos simular igual a gente fez, ó, pode puxar todo o fio. E nós vamos fazer uma simulação igual a gente fez aqui em cima. Então, a gente vai introduzir a agulha pegando aqui as duas laçadinhas do primeiro ponto que a gente fez. Laça o fio, passa ele aqui por dentro. Agora, aqui atrás, nós vamos introduzir a agulha aqui, ó, na cabeça do ponto mesmo, tá? Aqui embaixo, ó, dessas duas laçadinhas, e vamos introduzir, ó, no meio do último. E traz aqui pra trás. Desculpa pelo barulho da furadeira, que eu tô com obra em casa e o meu prédio também tá em obra. Ó, perfeito, certo? Se a gente olhar, a gente não sabe onde que começou e onde terminou. Dá aquele ajuste, tá? Puxando assim, e o nosso cachepô está pronto. Nós vamos apenas fazer o remate do fio, que é igual o que a gente fez lá na base. Nós vamos pegar esse fiozinho e vamos passar aqui por dentro das perninhas do nosso ponto, ó. Pega o fio e passa, aí tu pode passar entre 5, 6 pontos. Não aperta os pontos para ele não ficar repuxado depois, tá? Ó, vai sempre puxando. Agora tu puxa assim, ó. E pode cortar essa rebarbinha aqui. E o nosso cachepô está pronto. Esse cachepô que eu fiz é o tamanho ideal para aquelas suculentas daqueles vasinhos pequenininhos, sabe? Fica perfeito aqui. Se vocês quiserem fazer um cachepô maior, a gente vai aumentar o número de carreiras aqui embaixo com aqueles... seguindo a regra dos aumentos que eu ensinei na aula para vocês e que eu vou imprimir para vocês, tá bom? Para vocês terem em mãos, que eu acho que fica mais fácil. Qualquer dúvida, me chamem.